Desde abril deste ano, tornou-se obrigatória por lei a aplicação do depoimento especial em casos de violência contra crianças e adolescentes. Aqui no TJ de Sergipe, essa escuta especial já é realizada desde 2010. Uma sala totalmente planejada para receber crianças e adolescentes da forma mais acolhedora. No núcleo de depoimento especial do Poder Judiciário de Sergipe, até no local de espera, é possível perceber que a estrutura foi preparada pensando na melhor ambientação possível para a realização da escuta. Se criou um meio para se ouvir as crianças que eram vítimas de qualquer tipo de violência, seja ela sexual ou qualquer outro tipo de violência contra crianças e adolescentes. É uma forma de escutá-las, em que a gente tenta minimizar os efeitos dessa violência. Elas são ouvidas por profissionais especializados na justiça. Toda criança ela tem o direito de ser ouvida. Então, a criança, quando ela é vítima de algum abuso ou violência, não só sexual, mas de qualquer tipo de violência, ela tem o direito de ser ouvida em juízo e também na delegacia. E para que minimizar esses efeitos dessa violência, elas são ouvidas por profissionais especializados, sejam eles assistentes sociais ou psicólogos treinados para escutá-los. Do lado de fora, uma sala de audiência comum, mas com uma tela especial para que o juiz, o promotor e o advogado possam participar da escuta sem intimidar a criança ou adolescente que está sendo ouvido por um profissional especializado. Primeiramente, é quando elas chegam com problema na justiça, a gente retira, o agressor não pode ficar perto delas, elas são acolhidas. A gente conversa com elas e só depois que elas se sentem bem, elas vão para uma sala separada da gente, só fica psicólogo na sala, com um ponto especial, com um ponto, e a gente fica o promotor, o juiz, o defensor em uma outra sala, escutando ela. É uma videoconferência. E essa outra sala, em que a criança está sendo ouvida com a psicóloga, de forma espontânea, fala e a gente apenas acompanha. Ao final do depoimento dela, que ela já falou de forma espontânea e que a psicóloga apenas orienta as perguntas dela, é que o juiz, como presidente, é que faz algumas perguntas, alguns esclarecimentos. Como assim, doutora, como ficou essa parte? Você pode tentar esclarecer, como não ficou tão claro assim pra gente? E aí a psicóloga orienta, mas a gente não pode fazer perguntas de forma direta à criança. De acordo com a magistrada, a ideia do depoimento especial é preservar o direito da vítima de forma menos traumática possível. Toda vez que essa criança conta essa história, existe um dano a ela. Ela está revivendo uma história no qual ela foi vítima, no qual ela sofre. E toda vez que ela reconta essa história, é sacrificante para ela e ela é vítima disso. Então, é um dano. Por isso que nós preferimos o nome depoimento especial. E por isso que a lei hoje diz que preferencialmente tem que ser uma vez só a criança ser ouvida e não ficar reproduzindo isso várias vezes. Por isso que a gente, primeiramente, hoje, a gente quer que seja feito de forma cautelar, ou seja, antes de começar o processo, a gente escute essa criança uma única vez. O núcleo de depoimento especial funciona no Fórum Gomecindo Bessa, o maior do estado, e pode ser utilizado por todas as comarcas que necessitem desse tipo de escuta. Aqui no depoimento especial do Tribunal de Justiça de Sergipe, nós atendemos crianças e adolescentes de todas as faixas etárias, dos dois sexos, tanto meninos quanto meninas, né, de todas as classes sociais. Mas, de fato, ainda há uma predominância das crianças e adolescentes de sexo feminino e de uma lastro social menos favorecido, né, crianças que estão mais sujeitas à vulnerabilidade social. Quem é o abusador? De fato, há uma predominância dos agressores serem do sexo masculino, mas a gente tem casos aqui de agressores também do sexo feminino, para os dois gêneros também de crianças e adolescentes. Então, não necessariamente há uma compatibilidade de quem agride quem, né? A gente tem todas as possibilidades de perfil aqui. O adolescente. Olha, adolescente, por ser maior, a gente fica sempre apostando que vai ter mais facilidade, né? E nem sempre acontece. Quando é no caso de menino, ele tem muita dificuldade, porque o abuso implica, muitas vezes, na questão da sexualidade, né? Da possível homossexualidade, que ele passa a ser visto como um homossexual no grupo, né? Que praticou, que isso é publicizado, isso compromete um pouco o relato dele. Eles são muito mais
reticentes em falar sobre isso, os meninos. As meninas têm a vantagem dela já ter capacidade de falar sobre aquilo, mas tem o outro lado que às vezes ela, se for um processo com um tempo mais longo, dela mudar o relato para favorecer o réu por questões familiares. As consequências da violência. A criança pequena, ela só se dá conta do que representa essa violência, do que representa esse abuso mais para frente, especialmente quando ela vai iniciar, né? Os estudos, a experiência demonstra que não necessariamente a criança vai manifestar uma inibição ou uma dificuldade ou um trauma ainda na infância. Muitas vezes a repercussão dessa violência, especialmente sexual, ela só aparece na adolescência, quando o adolescente inicia a prática sexual, né? Ou melhor, às vezes até nem consegue dar início a essa prática em virtude do que aconteceu na infância. Já os adolescentes, bom, isso se configura de outro modo. E mais crítico ainda, eu diria que é a passagem entre a infância e a adolescência, quando a violência acontece nessa faixa etária, em que a criança está deixando a infância, deixando aquele corpo, deixando aquelas as dependências do outro, do adulto, do cuidador, né, e está tentando se legitimar, se reconhecer, né, e se aperceber da sua própria identidade. Isso tem um outro efeito, né, também. Proteção da criança e do adolescente. A gente entende que ao tirá-la da sala de audiência, da exposição de tantos outros, pessoas que nem sempre estão preparadas para fazer perguntas para as crianças, né? E além disso, a gente tem alguma coisa que às vezes a criança tem confiança mesmo, né? Aposta, né, nesse cuidado também, né? Então a gente tem a oportunidade de conversar com essa criança antes, conversar com essa criança depois. Então a gente tenta, né, ou melhor, dar um trato diferenciado para essa participação da criança no sistema de justiça. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe recebeu o título de cidadão aracajuano. Veja na matéria. Nascido às margens do Rio São Francisco, na cidade de Propriá, a 100 quilômetros da capital, o presidente do TJSE, desembargador Cesário Siqueira Neto, recebeu o título de cidadão aracajuano. A propositura da homenagem, aprovada por unanimidade, foi feita pelo vereador Elber Batalha Filho. A história do professor Cesário fala por si só, né? Desde servidor público do Tribunal de Justiça, promotor de justiça, depois magistrado de primeiro grau, se notabilizou pela sua atuação na 6ª Vara de Família da capital, depois guindado ao cargo de desembargador, se tornou uma referência de notoriedade pela seriedade, pela retidão, pela qualidade técnica das suas decisões junto ao tribunal, e como professor era um professor competente e um aluno querido de todos. Eu tive a honra e o privilégio de ser um deles. Na verdade, é um reconhecimento ainda feito lá nos idos de 2006, no meu primeiro mandato de vereador, que 12 anos depois eu tive a felicidade dele ter o desejo de receber, já se aproximando aí o término do seu mandato de presidente do tribunal. É uma honra para nós ter participado e, na verdade, nós somos o instrumento do reconhecimento do povo sergipano a esse grande propriaense de nascimento, mas agora aracajuano de coração. Se trata de um grande jurista do estado de Sergipe, desembargador respeitado, né, um grande nome que na verdade merece esse momento, depois de muitos anos, ter esse reconhecimento pela Câmara Municipal de Aracaju, pelo povo de Aracaju. Então, a partir de hoje, ele se torna um cidadão aracajuano. E nós recebemos eles com o braço aberto. Não só eu, como toda a área jurídica, como todo o povo de Aracaju, abraça ele nesse momento. Um grande abraço e sucesso, que ele receba isso com muito carinho, com muito amor da Câmara Municipal de Aracaju. A entrega do título de cidadão aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Aracaju e contou com a presença de autoridades do Executivo, Legislativo, magistrados, servidores do Judiciário, familiares e amigos do desembargador Cesário Siqueira Neto. É muito merecido esse título, porque o desembargador Cesário vem fazendo um trabalho muito bom, não só como juiz, atualmente como presidente, como corregedor, como desembargador. Então, mais do que merecido, essa homenagem que foi prestada à pessoa dele. O doutor Cesário é uma pessoa de bem, do bem, um
um cidadão que tem prestado serviços relevantes, não apenas a Sergipe, mas em especial a Aracaju, e, portanto, eu acho que foi num momento de felicidade, né? A escolha do nome dele para ser condecorado com o título de cidadão aracajuano é um motivo para todos nós. Repito, mesmo não sendo aracajuano de nascimento, mas de coração, fico orgulhoso, sinto-me orgulhoso em tê-lo também como cidadão aracajuano. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe lembrou que atua no sistema de justiça desde a década de 80 e que, além de amar a sua cidade natal, Propriá, escolheu Aracaju para residir e constituir família. Uma satisfação muito grande, uma alegria, porque, afinal de contas, eu sou cidadão de fato desde 1969, que resido em Aracaju, e hoje, oficialmente, vou ganhar minha carteira de identidade, né? Que é a cidadania legal e que é fruto do amor, do carinho que tenho por esta cidade, do trabalho que desempenhei ao longo de todos esses anos no Poder Judiciário, no Ministério Público, quando fui promotor. Portanto, é com uma grande alegria que recebo esta honraria. Por hoje é só, o nosso programa fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá!